Conta mais. Vamos lá. Ô, Dudu, daí o pai largou, aí tô lá na pilota, meu carrinho tava dando uma saidinha de frente e tal, e você tava quase dando a buzinadinha. Mas aí eu tava pensando assim, eu falei assim, esse público tá só de olho na gente aqui, eu e esse Dudu filha da mãe me dando uma empurrada. Eu naquela hora, se sentiu, eu tava dando uma economizada, porque eu queria ir para a segunda. Mas mesmo assim, com a economizada que eu dei, eu parei no box e eles privilegiaram o número um da equipe. A hora que Não, eu saí, eu falei assim, gente, meu, deu ruim, hein? Aí eu vejo o Dudu sai na minha frente. Falei, ô, vocês estão de brincadeira, o futuro vai ser daqui a pouco, não é não, agora. mas Vocês estão de Agora. sacanagem. na verdade mesmo, eu fiquei até muito de tarde, porque eu tava muito inconformado com o nosso carro, cara. A gente tava com muita dificuldade de equilíbrio no quali, então, meu, a gente ficou até muito tarde lá. E eu decidi fazer umas loucuras, umas diferenças de um lado pro outro, uns negócios esquisitos. E assim que largou, meu pai largava na minha frente, mas ele andou uma fila pra frente ainda, porque o Matias não largou, né? E depois, na hora que eu consegui algumas ultrapassagens, meu pai tá na minha frente, eu vi que eu cheguei muito rápido. Então, o meu carro deu muito mais certo que o teu. Mas aí, a hora que eu vi que estava economizando, eu economizei bastante atrás também. E quando você entrou no box, meu, você é louco, eu dei a volta da minha vida ali. E a hora que eu saí, a hora que eu saí do box e você no retrovisor, eu falei, agora eu ganhei essa corrida toda. Ainda tem que ouvir uma dessa. Mas, e aí, meu, eu comecei a ver você indo para cima dos caras e eu tava longe ainda para chegar, né? Falei, aqui economizar aqui, irmão, você acelera. E aí, eu ainda consegui passar o Denis na linha de chegada, porque para fazer 16º, chegou em 13º, né? Aí largamos de lá, aí você foi para frente, mas de repente o Felipe, que aliás depois pediu desculpa, ele me deu uma portada no meio na saída da 2, eu fui no meio da grama, sorte que não bateu, voltei, consegui ultrapassar eles. E aí eu vi você na frente. Você se enroscou ali um pouquinho e perdeu umas 2, 3 posições, né? Na verdade, eu fiz umas escolhas meio erradas e eu caí umas posições para trás, mas depois eu me recuperei. E porque a hora que eu caí para trás era você atrás de mim, né? E daí deu safety car, tá todo mundo parando. Eu tava com medo, juro, eu não tava nem preocupado com o meu carro, eu tava preocupado com quebrar o teu bico, porque o bico entra para dentro muito fácil, né? E depois só foi parando tudo por dentro, porque você teve que desviar de mim, que deu safety, né? Mas aí depois quando relargou, nossa, aí eu já nem lembro. Já nem lembro mais. Quando relargou, eu já estava com a traseira para dentro. Ah, Então, verdade. Meu pai na passou. verdade, eu liguei até para o Átila para perguntar: Átila, você ficou de ver o seu vídeo, você me fala, por favor, viu? Porque ele ficou com o Felipe Batista aqui, lutando, cara, e os dois, um querendo ganhar a posição do outro na volta com um safety car. E aí um deles, bum, me acertou e quebrou meu para-choque no Beleza. safety car, cara, no safety car. Então, eu até falei, ó, para os dois, eu falei, eu não fico. Você só me fale quem foi, por favor, só para deixar uma anotação, mas não vou, eu não fiquei bravo, porque afinal de contas eu acho que Deus, ele é tão, né, bondoso nas situações, porque como é que, como é que eu poderia estar de fora dessa primeira vitória dele? Então, às vezes, não vai do nosso jeito, mas vai do nosso jeito, né? Eu tava Uhum. de fora na tua vitória lá em Tarumã, né? Nada mais justo. É É, verdade, é. é verdade. Você saiu Ô, correndo. Rubinho, você, quando tomou essa pancada na traseira, eu pensei que você não ia nem chegar no box, porque ou chegar no box e parar, porque estava saindo muita fumaça do pneu. Mas aí você deu umas dançadas na pista e a lata despregou, né? Né, é que assim, ela usou o pneu, né? O pneu furou. Na verdade, quando depois eu bati, eu fui por fora do Fraga, mas eu senti o carro, o volante entortando, aí eu já passei rádio e falei, ó, eu vou parar nessa volta porque não tem jeito. Aí eu fui para a curva 2, estava o Kaká, tinha mais gente passando, e aí a minha velocidade ainda era um teco avançada. A verdade é que muito provavelmente eu ia escapar naquela curva por estar sem o pneu, ia largar,
podia não rodar, mas o carro ia largar. E aí tinha 4.000 carros do lado e o Marquinhos estava muito perto e eu sem pneu. Acabei que eu rodei em cima dele, aí pegou o Tony, pegou todo mundo. Então, não tinha jeito, eu estava sem pneu ali. Mas e aí foi daí que tanto o Maurício quanto o Bassani decidiram assumir o risco de te chamar, né, Dudu? Então, assim que eu, na verdade, eu tava atrás do Casagrande, e aí o Casagrande já tava meio que indo pro box. E eu tava mais rápido que ele, então eu meio que fui pra direita, e aí o Bastiano falou box, então eu voltei assim muito em cima já da canaleta, e eu vi que não tinha nenhuma luz amarela nem nada, então eu sabia que eu tava seguro. E a minha parada foi muito rápida. Os meninos da Full Time fizeram um trabalho excepcional ali na minha parada. E daí, quando eu saí, eu vi que muitos carros continuaram parados. Então, eu saí, estava em segundo, atrás do Salas. E aí, o Thiago, o box dele é mais lá para frente, né? Aí, ele saiu um pouco na minha frente. Então, ali eu sabia que eu estava em terceiro na corrida. E o Thiago, né, infelizmente, depois ele teve que parar, porque acho que a roda estava solta, sei lá. Mas foi aí que acho que a gente realmente entrou para a disputa do pódio. E ali você já sabia porque você viu que muita gente não parou, né? É isso? Eu vi que eu tava tipo, porque é lógico que o pessoal que não parou no safety ia ter que parar depois que desse verde, né? Então, quando eu vi que eu saí em terceiro do box, eu falei, eu devo estar em terceiro realmente da prova, e acabou que foi isso. O Salas eu ouvi falar, porque eu passei o Salas saindo da 1, né? Indo para 2, porque eu saí melhor que ele, mas falaram que ele tava sem volante hidráulico, meu. Fazer o bacião sem volante hidráulico deve ter sido difícil. Acho que foi por isso que eu saí melhor que ele ali. Então, mandou muito bem o Bassani, né? Foi ágil, né? Ele foi super bem, e assim, eu nem titubeei. A hora que ele falou boxe, eu já entrei, porque era uma decisão que eu não tinha muito tempo para pensar. Eu tava muito em cima ali e, pô, tava 200 e poucos por hora, então só confiei, vim para dentro, e a hora que eu vi que a gente saiu ali em terceiro, eu sabia que algum resultado bom ali a gente ia conseguir. Além da vitória, além da vitória, você, o Thiago Camilo e o Kodair somaram 32 pontos. Então, vocês foram os segundos maiores pontuadores. O Casagrande fez 38. E seu pai ficou com 5 pontos, caiu nessa tabela aí, que foi uma beleza. Não tem, não tem jeito. Ó, o Silvio tá perguntando aqui se eu tivesse atrás de você, se eu atacaria. Isso é uma coisa que eu falei pro Dudu desde quando a gente, né, foi fechar que ia ser companheiro de equipe e tal. É muito difícil uma situação dessa, porque companheiro de equipe, quando você principalmente se dá bem com o companheiro, ele tem que ser o melhor cara tratado. Moleza? Sem moleza, mas tem que ser o melhor cara tratado. Agora, 3 voltas para o final, Deus que ajude a todos e pau na máquina, né? Então, é mais ou menos por aí, né, Dude? É isso aí, a gente sempre deixou claro, né? Que a gente vai correr, não vai ter esse papinho de ficar tirando o pé um pro outro, a gente vai correr, não vamos bater, né? Vamos tentar não bater, mas a gente vai correr, né? Assim... Pai, o meu capacete tá com boné? Tá com um bonezinho da Luarte. Ah, E o do Fefo tá da Marte, ah, ó. Isso aqui não é high-tech, a gente faz uma programaçãozinha para dar um, né? entendi. Ô filho, você tá gripado ou é impressão? Nossa, tomou frio, velho. Não tá frio aí, não? Aqui não tá, não. Não, eu tô. Aqui, você vai vir jogar? Não, Vai vir jogar simulador hoje? tá frio. Você... Minha Que cara horas? aqui tá frio. Eu vou, depois eu vou. Tenho uma palestra agora, depois o pai volta para cá. Bom, Mas doutor, é isso, Dudu. Você conta mais um pouquinho aqui, mais que você falou, deu entrevista para Deus e o mundo. Eu já assisti as corridas em todas as plataformas, eu chorei em todas elas. Aí você postou o vídeo, eu chorei de novo. E o vídeo é muito emocionante. Hoje o Kodair me ligou, me mandou uma mensagem, né, falando disso. Eu acho que é tão gratificante para um pai ver os princípios sendo passados para frente, né, Regi? Eu acho que
é basicamente isso, né? A gente vai lá, a gente luta com todos os desejos, com todas as nossas armas, mas tem coisa que não tem jeito. Então, eu vejo meu pai ficou tão feliz com a coisa, com o resultado, sim, mas mais ainda com todas as atitudes, com todos os agradecimentos. E naquele vídeo, meu filho, eu não sei se você vê, mas você fala mais de 8 obrigados. E esse, para mim, é o melhor ensino de todos. Foi legal. Eu sentei aqui com a mamãe ontem, ela queria ver a onboard, aí a gente puxou a cadeira aqui, a gente viu minhas 2 corridas aqui, ela viu junto comigo. E ela fica assim, filho, o que é isso que você fica trocando na direita? É marcha? Eu falei, não, mãe, é a barra. Como é que funciona a barra? Aí peguei pra explicar e tal, mostrei a corrida inteira aqui pra ela. E foi muito legal mesmo. O meu, para as pessoas saberem também, aquele vídeo da minha onboard, na verdade, o meu microfone que fica na minha boca, para eu poder falar com a minha equipe, ele é diretamente ligado na minha câmera. Então, aquilo tudo que vocês estão escutando, a ideia não era vocês escutarem. Eu tô com o rádio fechado ali, sou eu comigo mesmo. Ninguém tá escutando aquilo. Só tem 2 vezes que eu rapidinho ligo o rádio para agradecer. É quando fica verde. Se vocês forem rever, é na minha mão esquerda, eu ligo um botãozinho, fica uma luzinha verde, que é quando eu falo com a equipe. Mas o momento todo era, né, não era para todo mundo escutar. Então, peço desculpa pelo palavreado, mas acredito que qualquer um que ganhasse a primeira vez ia falar esse tanto de besteira aí. Você quer contar como que você descobriu que esse áudio estava linkado na câmera ou não? Ou não precisa? Na verdade, a gente teve uma classificação frustrante, né? Eu fui para Cascavel com um pensamento muito positivo, achando que ia dar tudo certo. E daí, bom, a gente teve uma classificação muito ruim. E, pô, eu sou ser humano também. Eu fico frustrado, né, com os resultados. E quando eu vi o meu tempo de volta, eu sabia que era muito lento. Então, meu, xinguei. Xinguei tudo que dava pra Ele não xingar. ligou o rádio, Regi. Ele não ligou o rádio. E ele xingou tudo que ele tinha para xingar. Aí, eu sou daqueles, assim, você sabe como eu sou. Eu fui lá pro box, fui ver meu carro, depois eu vejo o onboard do Tony, do Jean, do Rossi e do Dudu. Eu vejo porque tem coisas que você pode aprender, tem coisas que você pode fazer, você vai checar o setup e tal. E não, acaba a volta assim, você, rapaz do céu, o Dudu falando... Falei, nossa senhora, precisa avisar ele que ele não sabe que fica direto. Ele não feliz, pegou, filmou, mandou pra mim no grupo com a minha mãe ainda. Daí, pô, eu tava no motorhome, eu tava me trocando, eu falei, preciso ir lá pedir desculpa, né? Porque como é que eu ia saber que o meu microfone tá conectado? E era na salinha de engenheiro, todo mundo escutou. Aí eu fui lá, pedi desculpa e tal, mas o pessoal deu risada, foi tranquilo. Mas é que, assim, é tão frustrante, pra mim, foi um momento tão frustrante que se eu não botar pra fora, depois eu boto pra fora nos outros. Então, era bom deixar lá sozinho, porque daí não tá com a coisa, fico tranquilo. O Kodak eu de rir aqui da história, Débora Longin também, Bruno Schwenk e outras pessoas que estão falando para você que foi engraçado, que conseguiram ouvir. Até legal, consegui. Eu não ouvi isso. Eu não ouvi. Esse do treino não tem, só eu tenho gravado no meu telefone aí. Então, mas a Cibele disse aqui que ouviu. Como? Só se alguém mostrou para ela que ela é amiga de alguém da equipe, mas acho mais difícil. Ô Regi, tem alguma pergunta para a gente liberar esse Duduzinho aí? Não. Então, parabéns de novo. Assista a entrevista no sábado, que foi muito legal, né? 27 minutos, você contou tudo. E só dá um toque aí, dá um obrigado para todo mundo aí. E a gente vai de Fórmula 1. Eu tenho muita gente para agradecer, desde os mecânicos que trabalharam muito em cima do meu carro, né? Eles trocaram, eles remontaram o meu carro do zero. Então, o trabalho deles foi excepcional. E dentro do fim de semana também trocaram meu câmbio de um dia para o outro.
Então, né, os mecânicos, os engenheiros, todo mundo da equipe merece muito. Agradecer todo mundo que ficou comigo no hospital, meu pai, minha mãe, minha tia Mi, todos os meus amigos que foram me visitar, meus primos, o Pipe foi me visitar, o Nick Jafone foi me visitar. Então, isso foi muito importante para que eu pudesse sair de lá logo e estar pronto para Cascavel. Agradecer todas as mensagens, meu Instagram, graças a Deus, tá bombando. Tem muito vídeo legal, muita foto legal. Obrigado a todo mundo que tirou foto, que postou, que me mencionou nos stories. Isso significa muito. E é isso. Desculpa se não respondi alguém. Eu tô tentando ainda. Graças a Deus, estou super ocupado, super corrido aqui. Depois desse resultado que a nossa equipe teve. E é o que eu falo, né? Na verdade, isso é uma vitória de time, né? Uma vitória de equipe. Eu só sou o sortudo que senta a bunda lá no carro e acelera, mas sem o pessoal da equipe isso é impossível. Todo o setup, a estratégia, o pit stop, tudo. Então eu devo muito a eles e a minha família, principalmente, que me deu um apoio incrível. Eu cheguei lá com a cabeça super tranquila, tava fora de forma, não fiz academia, não fiz nada, tava acima do peso, mas daí foi só um detalhe e deu tudo certo. Então tenho que agradecer todo mundo. Obrigado, Regi, pela live de agora, pela entrevista de ontem, Papi, por tudo, pela minha vida. E é nóis. Legal, legal. Parabéns, Du, muito legal. Você falou no Instagram aí, deixa eu até comentar, puxar a sardinha para o meu lado. Hoje cheguei aos 300 mil. Tá? Olha só, eu Aí, cheguei a parabéns. hoje, tô chegando, tá? Tá bom. Ô, Dude, hoje o papai ainda tem um jantar de negócio, mas vamos ver se a gente almoça amanhã, porque aí o pai vai ver seu irmão, né? Agora vamos cuidar do Fefão lá. Tá aí. Então tá bom. Tá bom. Tá. Obrigado Tchau, tchau, tchau. pela live aí. Valeu. Tchau, Du. Tchau.